Bem-vindos ao Política Podcast. Eu sou José Carlos Alcântara e estou recebendo o nosso convidado de hoje, que é o nosso secretário de Cultura e Patrimônio Histórico de Armação dos Búzios, Alan Câmara. Muito obrigado pela visita, Alan. Zé Carlos, eu que agradeço o convite que você está me fazendo. Obrigado, fico lisonjeado e está prestigiando essa audiência grande que você tem no seu programa. Agradecer pelo seu convite. Olha, eu queria começar falando da sua formação. Você é pesquisador histórico e iconográfico, né? Explique aqui para os nossos ouvintes o que é essa pesquisa histórica e iconográfica que você faz de Armação dos Búzios. Zé, eu sou pintor, artista plástico, também tenho formação em História e faço pesquisa desde 2017, há cerca de 8 anos aproximadamente, na área, tendo como objeto de pesquisa a história e a cultura buziana. Mas assim, diferente dos outros pesquisadores, eu tenho uma forma singular de trabalhar porque o meu trabalho de pesquisa ele é traduzido em pinturas, né? Pinturas e gravuras a respeito da história de Búzios. A gente sabe que Búzios tem uma escassez muito grande de documentação, especialmente iconográfica, né? A gente tem assim, é um lugar muito bonito, muito registrado, a gente encontra fotos de Búzios em todos os lugares da internet hoje, em publicações, em livros, mas isso num determinado período. O período que se diz é pós-Brigitte Bardot, né? Após Brigitte Bardot, a gente teve uma produção de documentação e iconografia alta, como um lugar turístico, né? Como um lugar turístico. Mas a minha pesquisa, ela se estende além, né? Antes de Brigitte Bardot. É um trabalho voltado para mostrar a cultura e a história buziana antes desse fenômeno. O que acontecia antes de Brigitte Bardot. Então, meu trabalho de produção é basicamente em cima disso, que é traduzido em pinturas e que retratam esse momento, esse período da cultura nativa, especialmente, né? Qual foi, em essência, a formação histórica e étnica da população de Búzios na virada do século XIX para o século XX? Búzios sempre foi um lugar que, pelo que a gente acompanha, assim, mesmo com essa escassez de registro, em pesquisas, especialmente nas atas da Câmara de Cabo Frio, né, que era Búzios pertencia a Cabo Frio, a gente percebe um vácuo muito grande de informação histórica a respeito disso. Ou seja, não acontecia muitas coisas aqui relevantes, como acontecia, por exemplo, em Cabo Frio, a 25 quilômetros aqui, que era uma cidade muito importante, né, naquele período. O que a gente tem são eventos assim, específicos que aconteciam na cidade e que eram registrados de alguma maneira em documento ou em tradição oral. Eventos grandes, por exemplo, como um naufrágio. A gente tem alguns registros de naufrágio, acidentes de aviões, né, que aconteceram aqui também. Em 64 a gente teve a queda de um avião aqui, um monomotor, caiu em outubro. Mas naquele século anterior... O século passado a gente tem uns registros de naufrágio, por exemplo, que é o mais famoso e o mais comentado na cidade, que é o naufrágio do navio Galgo, um navio a vapor que naufragou aqui na enseada da Praia da Armação, próximo à Ilha do Caboclo. Um paquete, né, um navio a vapor com rodas, que partia de Macaé, né, para levar mercadoria para o Rio de Janeiro. E naufragou aqui na costa. E naufragou porque estava fazendo água, como eles chamam o termo, ou seja, estava entrando água no navio. O capitão optou para não perder a mercadoria, não ter o prejuízo, direcionou a embarcação em direção à praia e encalhou a embarcação. Isso aí, obviamente, se desdobrou em outros acontecimentos, especialmente até no que se refere ao folclore e às lendas buzianas. Diz, por exemplo, que o comandante do navio ele cometeu suicídio numa das casas que tem ali na Orla Bardot. Não se sabe exatamente se foi na Casa dos Espíritos, que chamava onde é hoje a Boate Privilégio, ou na casa de Boy Sampaio, que é onde hoje está o Madame Bardot. Sabe-se que esse capitão cometeu suicídio e dizem, né, atribuem essa tradição oral em decorrência desse naufrágio. A tradição, Alan, a tradição da pesca de baleia, a extração de óleo, que isso foi certamente, né, um elemento econômico de grande importância na formação de Búzios naquela época. Como a gente está fazendo o caminho inverso na história, a gente está indo agora um pouquinho mais para trás. Então, vamos do século XIX para o século XVIII, final do século XVIII, meados do século XVIII, quando começaram as primeiras armações de baleias aqui.
A armação de baleia, que dá origem ao nome da cidade, né, parte do nome dele é um topônimo, era um complexo de extração de gordura de baleia, que era chamado de armação porque ela consistia em estágios, que era desde a pesca, que é chamada pesca, porque a baleia era considerada um peixe naquela época, desde a pesca ou a caça da baleia até a extração da gordura e outras partes dela para fins comércios. Essa gordura era extraída aqui, em Búzios, e levada para a capital do Rio de Janeiro para ser usado na iluminação pública de lá, por exemplo. Que o óleo era uma commodity, né? Exatamente, o mundo inteiro exatamente. Óleo de baleia. E essa commodity é importante, né, para a colônia, para o império à época, né, português. E a gente teve aqui o último contratador, um dos últimos, que foi o mais importante, foi o Brás de Pina, responsável também pela construção da única feitoria que a gente tem aqui desse período, que é a Capela de Santana, que data ali cerca de 1740 aproximadamente. Foi construída por esse contratador, provavelmente no auge da produção de gordura de baleia, que depois foi reavaliada por esses contratadores, perceberam que a incidência de peixe aqui estava diminuindo, não era suficiente para suportar um empreendimento desse porte. E elas foram sendo abandonadas na segunda metade do século XVIII, até que ficaram totalmente abandonadas a partir de 1768, 70. Alain, a chegada dos imigrantes é sempre lembrada aqui como sendo após o período, né, da visita da Brigitte Bardot. Mas a gente sabe que, né, os estrangeiros já imigravam para cá, né, desde o início do século. Sim, né? sim. Então, eu queria que você me falasse um pouco, por exemplo, do Eugène Renaud, que tinha aquela grande plantação de banana, ou seja, era um alemão, né? Sim. Já era, Sim. ou seja, já havia essa tradição do europeu vir para cá e se estabelecer aqui. Como foi isso? É o que a gente estava falando da vocação que Búzios já despertava, inicialmente, obviamente, como um lugar de extração, né, de matéria-prima, ou no caso do Eugène Renaud, ele percebeu aqui que havia lugares a ser explorados aqui, tanto na plantação de banana quanto também na área de empreendimentos, né? A gente tem que lembrar também que Búzios era uma área inteira que foi transformada num grande loteamento, né? Um aforamento que foi feito gigante naquela época para poder transformar Búzios, porque já se percebia em Búzios uma vocação e um potencial para essa área turística que estava começando a se despertar no mundo, né? A necessidade de se viajar, de conhecer outros lugares. Búzios já era visto como um destino de praia. Eu até comentei com você aqui, isso é pouco sabido, aliás, porque é uma pesquisa que eu fiz na Câmara a respeito de um empreendedor chamado Franklin Martins, um advogado paulista, que frequentava a corte brasileira antes, obviamente, da proclamação da República, em 1889. Ele era um amigo da corte e ele percebeu que estavam virando a página da história do Brasil. E ele percebeu que tinha que agora seguir novos rumos. E um deles, ele apontou aqui para Búzios como um local que era promissor, tanto para a produção de peixe, de salgas de peixe, quando era chamado, quanto também para o turismo. Ele apresentou à Câmara Municipal na época, no final do século XIX, ele apresentou à Câmara uma proposta de arruamento em Búzios, de criação de bairros, de projetos de eletrificação e até de telefonia. Já estava se ensinando naquele momento. No início do século passado? No início do século... Não, no final do século XIX. 1890, por aí. Isso não foi à frente, ele faleceu em 1905, então ele não conseguiu. Não houve também uma resposta, pelo menos até o ponto que eu pesquisei, clara e afirmativa da Câmara de Cabo Frio a respeito desse empreendimento, mas isso seria uma concessão feita para ele para os próximos 50 anos, ou seja, iria de 1895 até 1945. Então, por algum motivo, isso não foi aceito, mas era um projeto ambicioso para Búzios, e uma coisa assim, muito especial que trata no documento que eu vi, é que já havia ali esse olhar para Búzios como lugar turístico, que ele fala em construir casas no balneário, próximos a orlas e próximos a praias, ou seja, já tinha uma intenção de se construir empreendimentos. Eu tenho esse documento, é um documento original que eu escaneei e digitalizei da Câmara, e tem exatamente a transcrição dessa intenção. Na sequência disso, Alain, outros empresários chegaram aqui, como o José Bento Ribeiro Dantas, né, que dá o nome da nossa avenida principal, e que foram trazendo novos elementos culturais, né, a miscigenação com as pessoas as famílias que já habitavam.
Eu queria que você comentasse como era a relação dessas pessoas que chegavam aqui com as pessoas que moravam e que é muito diferente do que ocorreu depois, na década de 70, de 80. Eu faço uma analogia a respeito dos diferentes fluxos migratórios de turistas também que aconteceram durante esse processo histórico de Búzios. Eu faço uma analogia com camadas sedimentares, né, da ciência que trata, esqueci o... Bom, a ciência que trata da questão mineral. Então, assim, a gente tem ali o primeiro grupo de turistas que chega aqui para conhecer a cidade, para investir na cidade, cultivar uma relação boa com o nativo. Com os locais. Com os locais, ou seja, até mesmo se misturando a eles, o modo de vida, compreendendo o modo de vida, que era o que? Era um ativo buziano na época. O modo de vida, essa tradição, essa cultura nativa que se tem, era agradável para esses primeiros turistas. Eles percebiam um lugar diferente aqui. As pessoas Ou seja, eram os simples. moradores cuidavam dessas pessoas, porque elas estavam aqui, né, isoladas, porque não havia comunicação, e elas, em contrapartida, traziam novos elementos para as pessoas que moravam aqui. Tanto que em pesquisas que eu fiz em jornais à época, essa das primeiras pessoas que começaram a chegar, inclusive antes de Brigitte Bardot, a gente está falando de Bento Ribeiro Dantas, é uma figura que chega para Búzios antes de Brigitte. Brigitte foi em 64, o Bento já estava aqui nos anos 50, por exemplo. Então, assim, essas pessoas procuraram se adaptar ao modo de vida buziano, inclusive na arquitetura. Eu tenho diversos recortes de jornais da época, né, do Globo, do Jornal do Brasil, que falam nas colunas sociais. Búzios começou a frequentar muito a coluna social nos anos 50, como um destino turístico, entre aspas, mas também como destino para pesca de lagosta. A gente tem até a figura do Roberto Marinho, tem fotos deles em 50, final de 50, 60, ele pescando lagosta aqui. Na região de Cabo Frio. Num lugar chamado Praia de Cabo Frio, que era conhecido assim, Búzios naquela época, né? Búzios não era um lugar, um distrito, ela era uma praia de Cabo Frio para a imprensa paulista e carioca. Entendi. Essas pessoas vinham para cá já visitar Búzios com essa intenção. Caça de baleia, pesca submarina, né, vamos dizer assim. Mas também outros que começaram a perceber que Búzios tinha um potencial. Mas não chegaram de forma agressiva, né? Eles chegaram de forma conciliadora. Houve uma integração dessas pessoas completa, com os moradores. Tanto que a gente sabe da história do José Bento Ribeiro Dantas, ele cultivou muitas amizades com nativos aqui, e isso é até falado pelo próprio Bentinho, que é o filho dele hoje, o Joaquim Bento, fala dessa experiência que o pai dele teve, positiva com as pessoas aqui. E quando é que começou a haver essa hostilidade entre o que eles chamavam de forasteiros e nativos? Como é que começou esse... Eu acho que foi à medida que... Aí já foi pós-Brigitte Bardot, a gente já está falando de um outro período, um período em que a gente começou a atrair para cá grupos, vamos dizer assim, cosmopolitas. A gente se tornou uma cidade cosmopolita. Isso começou a ter diferentes pessoas, diferentes personalidades, mentalidades chegando aqui em Búzios, que começaram a entender que Búzios deveria ser, de fato, um lugar cosmopolita, e ignorando totalmente a tradição nativa e a cultura nativa. Da população. Eu falo que, a gente não sei se a gente vai falar da Brigitte agora, mas a Brigitte Bardot vai estar sempre presente na nossa conversa, porque ela é como se fosse um ponto divisor de... Aliás, eu quero aproveitar, já que você tocou no nome dela, para lembrar aqui que, por uma coincidência extraordinária, você vai estar comandando a Conferência Municipal de Cultura, não é isso? Que vai ocorrer agora no dia 28 e 29. 27 e 28. 27 e 28. E no dia 28, Alain, a Brigitte Bardot está comemorando 90 anos. Olha só que coincidência. Então é no sábado. É um marco divisor né, da formação cultural, vamos chamar assim, de Búzios, a chegada dela aqui, que ela trouxe a atenção da imprensa internacional toda e das pessoas que vieram morar ou adquirir terrenos e casas aqui, e passaram a ter uma segunda residência em Búzios, né, e a vir com mais frequência para cá. Essa divisão, que eu chamo de divisão, de marco divisor, né, desse período, foi a visita dela em 64. Comente um pouco sobre isso. Então, a Brigitte, já que o programa vai estar sendo exibido provavelmente na data do aniversário dela, já deixo os parabéns para ela também, porque ela, de fato, ela foi uma figura muito importante para a cidade. Até se cogita que Búzios estava destinado ao sucesso, independente de qualquer coisa que acontecesse. Mas aconteceu com Brigitte Bardot.
E é um caso único, provavelmente, no Brasil, de uma atriz de projeção internacional que vai para uma vila de pescadores e descobre essa vila dos pescadores para o mundo. Descobre no sentido de trazer a cidade, né, trazer essa comunidade, esse vilarejo para a cena internacional. A Búzios já existia, ela apenas trouxe à luz. Mas é muito importante porque ela, de fato, mudou, né, totalmente a nossa vida aqui. Assim, de maneira muito rápida e muito extraordinária. Isso, obviamente, provocou traumas, vamos dizer assim, traumas no bom sentido. Ela deixou aí profundas transformações na sociedade buziana, tanto no nativo quanto nas pessoas que chegaram após. No comportamento, você diria, da população. Especialmente o comportamento e o que aconteceria nos próximos anos e décadas a partir da venda dela. Aí, voltando para um pouco do meu trabalho que eu faço, meu trabalho é exatamente tentar descobrir o que estava antes de Brigitte Bardot, o que existia aqui, não descobrir, mas trazer em forma de iconografia histórica para isso, para a gente compreender o que foi que causou em Brigitte aquela sensação de eu gostei desse lugar, porque ela relata isso em sua biografia, relata sobre aquele lugar, ela diz, não tinha nada, mas era ali que eu me sentia em paz. E era feliz. E era feliz. Assim, o que fez Brigitte se encantar por esse lugar, mas que desapareceu em seguida? Eu tenho uma frase que eu uso para Brigitte que é um pouco forte, mas a Brigitte se encantou pelo lugar que ela fez desaparecer. Essa é a frase. Mas não que ela tenha feito propositalmente. É que ela, sendo uma personalidade mundialmente conhecida, ela trouxe os holofotes para cá, e esses holofotes para cá produziram transformações na sociedade. Por exemplo, o que a gente já via antes? A gente já via uma economia de subsistência basicamente de pesca e agricultura familiar. A partir de Brigitte Bardot, isso foi se dissolvendo, isso foi perdendo. E começou a indústria do turismo. A indústria do turismo mudou a matriz econômica da cidade e fez com que, a partir daí, o pescador pensasse melhor. Talvez seja melhor alugar a minha casa do que comprar um barco para pescar. Isso causou uma transformação imediata, aliás. Porque a gente começou a atrair turistas para cá que queriam conhecer o lugar que Brigitte Bardot. Mas, ao mesmo tempo, esse lugar que Brigitte Bardot conheceu estava em transformação. Ou seja, o turista que quis ir até o lugar que ela se encantou já não estava encontrando mais esse lugar, porque ele estava se transformando. Isso é um pouco assim, um paradoxo, mas é um paradoxo Brigitte Bardot que eu chamo. É assim, a transformação do lugar que ela se encantou. Foi negativo? Obviamente não. As pessoas começaram a viver, a vida foi transformada, a economia melhorou, as pessoas passaram a ter dinheiro. A gente tinha pouca circulação de dinheiro aqui antes de Brigitte. Era uma sociedade quase que comunitária, praticamente, né? Era assim, um regime comunitário. Você pode comer as galinhas que eu tenho ali, depois eu vou comer as galinhas que você tem. Eu me lembro de algumas referências de trocas, que era um escambo, né? Se trocava peixe salgado por pó de café e por açúcar, não é isso? A partir de Brigitte Bardot, o papel moeda começou a surgir aqui em forma de pagamento de aluguel, de serviços, de aluguel de barco e de outras formas que o turismo vai explorando como um mecanismo comercial. Então, isso não impede, Ana, de que no imaginário coletivo se faça sempre menção a uma frase que volta e meia a gente vê nas mídias sociais, no Face, no Instagram, que era a gente era feliz e não sabia. O que era esse a gente era feliz naquela época? Então, isso eu acho que é uma visão romântica. Eu, assim, como historiador e pesquisador, e também a gente escuta relatos orais, que é uma sociedade que não tem, como a gente falou, um lugar que tem uma carência de documentação historiográfica, vamos dizer assim, documental, a gente tem que recorrer à história oral. E se você vai até a história oral e escuta os nativos, eles vão ter uma visão diferente da vida antigamente. Era uma vida dura. Primeiro, uma escassez de água enorme aqui na cidade, no povoado. Não existiam tantos poços suficientes com água potável. Na saúde, então, que era chamada água doce, água para beber. Claro. Não se havia isso. Tinha meses e até anos que tem relatos em documentos da Câmara, de atos da Câmara, que falam do problema de água em Búzios. As pessoas não tinham água. Tinham água para lavar roupa, mas era uma água extremamente salubre, porque muito próxima ao mar. Então essa água não era própria para uso potável. Então, assim, a comida era escassa, a produção de alimento também estava sujeita a questões climáticas, ou seja, que afetava todo mundo. O que se tinha como garantia era o peixe. Peixe
tinha de sobra, porque você ia ter uma... Mas isso não é E aí, suficiente no para uma dieta aspecto alimentar. cultural, que é o que você cuida na secretaria, você imagina nessa época como era a vida cultural das pessoas. Quais eram os elementos culturais? Porque se faz referência à cultura, querendo fazer sempre menção aos folguedos religiosos. E né, a gente sabe que a cultura é uma coisa muito mais ampla, né? Eu acho que a primeira coisa é o modo de vida comunitário fazia com que a sociedade fosse mais amigável, hospitaleira, e vamos dizer assim, empática em relação a todos os integrantes daquela comunidade. Então existia... Todos cuidavam de todos. Todos cuidavam de todos, as casas não tinham cercas, isso é simbólico, não só por questão de segurança, mas por questão de limites. As pessoas conviviam perfeitamente com elas, né? Havia intercâmbios, trocas, né? Havia afeto. Então, assim, era uma sociedade que tinha esse patrimônio. Era um patrimônio cultural da cidade, esse modo de vida. Há como resgatá-la, esse espírito comunitário, partindo já para uma análise desse projeto que você está conduzindo, que é o Plano Municipal de Cultura, que vai ser gerado a partir da Conferência Municipal de Cultura que vai estar sendo realizada nesse fim de semana. Resgatar essa unidade, né? Esse espírito comunitário na cidade, para que as pessoas voltem a ter autoestima e gostem de ser buzianos. Sim. A primeira coisa que a gente fez antes de assumir a Secretaria de Cultura, com o convite do prefeito Alexandre, foi levar uma ideia, uma visão da cultura para a sociedade, não só como segmento cultural, mas como sociedade. Por exemplo, a gente entende que aconteceram em Búzios processos divisórios, né, culturais. A gente sabe que antes da emancipação, a sociedade como um todo se comportava de uma maneira. A gente tinha uma voz, era uníssono, um descontentamento com Cabo Frio como município-mãe, né, a respeito dos serviços públicos que não chegavam aqui. Toda a cidade pensava dessa maneira, tanto que isso provocou sentimentos... Havia uma conotação de inferioridade quando se referia a terceiro distrito, como se a gente fosse um apêndice. Exatamente isso. Um preconceito até, né, não por todos, mas por parte da população do município-mãe e também vice-versa. Era uma coisa mútua isso. Era um sentimento mútuo. E Búzios, ela, apesar de estar a 25 quilômetros de Cabo Frio, a gente tem uma vocação cultural. A nossa cultura é diferente. Era diferente, já era percebido. O cabo-friense vivia de uma forma e o buziano vivia de outra, apesar dessa distância mínima. Talvez simbolicamente pela ponte que existe, para juntar as duas partes, né, mais diretamente assim. Mas havia naquele momento uma unidade na sociedade buziana. Todo mundo sabia que não dava mais para continuar em Cabo Frio, com Cabo Frio como município. Tanto nativos quanto forasteiros. A partir da emancipação, do processo de emancipação, a gente começou a perceber uma ruptura na sociedade. Uma ruptura que demonstrou, que trouxe à tona um sentimento que já existia mesmo quando era apenas distrito e que estava encoberto pelo objetivo único de separação imediata de Cabo Frio. Então a gente passou a ver na emancipação, por disputas de poder, obviamente, uma clara divisão entre nativos e forasteiros, de maneira pejorativa. Era aquela coisa de bater no peito e dizer eu sou nativo. Eu sou nativo, esse lugar é meu e ninguém toca. Só quem pode tocar somos nós. Então isso a gente viu isso demonstrado em vários, né, assim, expostos em várias formas, na política, nas conversas, no comportamento das pessoas. Elas se comportavam exatamente assim. Isso foi atropelado pela chegada das pessoas, pelas iniciativas dos empresários todos que foram criando, né, desenvolvimento econômico da cidade, foram gerando, né, os filhos, a população que hoje nós temos aí de 50 mil habitantes. E que não, obviamente não é generalizando, mas muitos não souberam compreender a cultura nativa. Não, a cultura nativa. E quando você chega num lugar, um povo pensa de uma determinada maneira. Não tem obrigatoriamente que pensar como o outro que está chegando. E nem o outro também tem que começar a querer que quem chegou pense dessa forma. Então, é uma divisão que existe, é um conflito, uma divisão que existe cultural, que, obviamente, seria muita pretensão dizer que a Secretaria de Cultura pode sanar isso. Você diria que isso já foi superado, que a gente está entrando numa outra fase, que é o que você pretende fazer, eu vou me atrever a dizer isso, criando o Plano
Municipal de Cultura. Esse Sim. plano, você me disse que é para os próximos 10 anos, Os é próximos isso? 10 anos. Como é esse plano? O Plano Municipal de Cultura, ele não se traduz somente em eventos culturais. Porque quando a pessoa fala cultura, a gente acha equivocadamente que cultura é apenas botar evento, criar eventos, fazer eventos. Ou ali. aqueles folguedos religiosos, né? Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. A cultura está antes disso aí. Ela é tão ampla o assunto que a gente poderia ficar falando aqui o dia inteiro e a gente não chegaria a concluir o assunto, porque ela é muito ampla. Em qualquer roda de conversa que a gente vai falar de cultura. Isso é o modo de pensar daquele povo, é a cultura. Essa é a cultura daquele homem, é pensado dessa maneira. Ele vive assim por causa da cultura. Então a cultura, se a gente parar para perceber, é o que nos forma como indivíduo, né? Como indivíduos. Então, assim, o Plano Municipal de Cultura, ele é muito além do que simplesmente preparar a cidade para ter eventos ou para formar eventos. Não, ele está anterior a isso. É uma coisa muito mais profunda, que envolve diversidade, inclusão, participação de segmentos, a composição da cultura municipal, como que isso vai acontecer e como isso vai se relacionar entre sociedade civil e poder executivo. Então, o plano de cultura une essas duas forças numa direção única com propostas que vão ser discutidas na conferência que acontece agora no final de semana. Fale um pouco sobre as etapas da conferência, que ela vai estar se realizando agora, no 27 e 28. Sim, a conferência começa na sexta-feira agora, 16 horas, e vai até o sábado para encerrar. São 2 dias. Quem vai participar? Quem se inscreveu? Qualquer pessoa pode participar. As inscrições, a gente está falando depois, elas se encerraram no dia 25, né? O que não impede de alguém continuar a se inscrever para poder participar. Pode participar, pode acompanhar também o que vai acontecer. O importante é deixar claro que, ainda que não participe dessa etapa, pode participar em seguida, porque o que importa agora é que a gente tem um segmento cultural unido, né? Unido porque normalmente a cultura é um grupo que tem um senso crítico, né? Quando você diz as etapas, quais são os participantes? As etapas são grupos? Então, vão ser reunidos nas conferências de cultura, vão ser reunidos grupos de trabalho para tratar de propostas para esse plano de cultura. As propostas vão ser levadas lá, que são resultados de outras conferências que foram feitas, né? Essa é a 4ª. Vão ser debatidas ali, podem ser inseridas novas propostas, discutidas e aprovadas. Em seguida, isso é criado um documento oficial para que a gente possa encaminhar para outra etapa, que é o Plano Municipal de Cultura, que é uma espécie de plano diretor da cultura que acontece depois. Pronto, então você estaria chegando onde eu sempre imagino, que é um plano diretor, né? Que vai dar as diretrizes para que a cultura seja tratada, né, com um elemento do desenvolvimento da cidade, ou seja, não só o desenvolvimento econômico, não só o desenvolvimento urbanístico, mas o desenvolvimento cultural. Cultural, que é importante para a sociedade. Para que a gente tenha, por exemplo, o que eu chamo de compreensão a respeito do que aconteceu com a nossa cultura. Hoje, por exemplo, a gente fala, um amigo sempre fala para mim, o que nós somos e o que nós queremos ser? Isso é uma pergunta que já denota uma crise de identidade. Quando um indivíduo de uma sociedade pergunta o que ele é, o que nós somos e o que queremos ser, significa que a gente tem que compreender o que está acontecendo. E busque por ser essa complexidade cultural, em que a gente tem uma cultura nativa, que se encontra com uma cultura contemporânea, né, que se instalou no decorrer dessas décadas, o que eu chamo de uma pororoca cultural, fazendo uma analogia com um fenômeno lá, essa mistura que houve. O que resultou dessa mistura? O que nós somos como um indivíduo nativo e um indivíduo contemporâneo que chegou após Brigitte Bardot, por exemplo? O que nós somos hoje? Isso a Secretaria de Cultura quer propor uma discussão. Essa é a ideia central, que eu chamo de cultura híbrida buziana. Quais são os elementos nesse gráfico, por exemplo, que você tem aí? Esse gráfico aqui são os eixos de atuação da Secretaria de Cultura que a gente estabeleceu junto com a sociedade civil. Eles são 3 eixos. Basicamente assim, nesse momento em que a gente ocupa a secretaria, mas que pode se expandir, pode se desdobrar em outros. Mas a gente tem como base esses 3 pilares, vamos dizer assim. Que são? Que são a mais importante de todas para mim, que é a gestão participativa com a sociedade civil. Ou seja, é a sociedade civil participando da gestão da cultura, e não só participando como espectador, mas também como integrante dessas decisões. Se reunir com... Sim, frequentemente, a primeira reunião que eu fiz como secretário
ela foi simbólica porque nos encontramos com o Conselho de Cultura para a gente apresentar essa proposta de trabalho por os 4 meses a partir do convite que o prefeito Alexandre Martins tinha feito à época. Foi em maio, né? Nós estamos 4 meses e meio. Os outros pilares? Os outros pilares a gente tem, que é a economia criativa e a criação de editais de fomento para o artista local. A economia criativa é fundamental. É fundamental. Nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, em todos os lugares se fala muito em economia criativa, até como um vetor de desenvolvimento econômico, para você ter outras atividades que não sejam só o turismo e a construção, por Exatamente, é nessa direção que a gente está indo. Por exemplo, vamos começar agora. A primeira coisa que a Secretaria de Cultura precisa fazer é que a gente tenha aí um segmento cultural e artístico muito grande e muito produtivo. Eles são produtivos. A gente tem artistas excelentes aqui em diversos segmentos, artes cênicas, dança, teatro, audiovisual, artes visuais. Esse segmento precisa ser estimulado para produzir. E eles precisam ter não só o lugar de exposição, mas eles precisam que a Secretaria, o Poder Executivo, leve recursos para que eles possam exercer essa atividade. Então a gente está caminhando na direção de editais, foi conversado com o prefeito, da importância de fomentar a cultura local por meio de editais. E a melhor forma, a forma mais democrática, é a distribuição de editais de fomento para que as pessoas possam se inscrever, possam escrever projetos e poder receber recursos para financiar a sua atividade. Essa é a direção desse segundo eixo, que é um dos mais importantes que a gente tem. E o terceiro? O terceiro eixo é o eixo de memória e patrimônio histórico. Que é o levantamento que você vai fazer. É o levantamento que nós estamos fazendo. Cadastrar, né, os marcos históricos de desenvolvimento. Nós estamos criando agora, vamos lançar um portal e posteriormente um local físico, que vai ser a Biblioteca Municipal. Vamos lançar o primeiro centro de memória municipal. É um centro de documentação em que você vai ter ali mapoteca, hemeroteca. Hemeroteca é o arquivo de jornais que a gente tem, de todos os jornais da cidade, tudo que foi registrado sobre Búzios, na imprensa ou em qualquer publicação, vai estar nesse setor, fotografias e vídeos. Ou seja, nós vamos ter ali documentos suficientes para atender desde um estudante que queira fazer um trabalho escolar sobre Búzios até um pesquisador acadêmico que queira escrever um artigo sobre a cidade. Então, assim, o Centro de Memória, dentro desse eixo Memória e Patrimônio Histórico, ele é um instrumento poderoso que guarda a memória da cidade, de uma cidade, um povo, através de documentos, e todos os tipos de documentos, vídeos, fotos, biografias, imprensa, documentos, tudo vai estar ali. Mas ele também se estende a partir disso em espaços de memória, que eu chamo de espaços de memória, que são lugares específicos em determinadas localidades, para poder tanto levar um pouco desse centro de memória, quanto também ser um centro de captação de acervo que vai pavimentar o nosso futuro museu. O museu precisa de acervo. A gente está construindo um acervo através desses instrumentos que a gente está fazendo. A gente não pode ter uma caixa, um prédio chamado museu, se a gente não tiver um acervo. É o que eu brinco. O castelo tem que vir depois do rei. O rei tem que ter conteúdo ali dentro. A gente tem que ter um museu, a gente tem que ter um acervo para poder criar um museu. E isso o Alexandre Martins, o prefeito, eu vou falar brevemente aqui, ele deu assim uma resposta muito positiva a isso, porque ele tem a pretensão de se criar, onde é a prefeitura atual hoje, o centro administrativo, ele quer deslocar esse centro para um lugar mais central no município, geograficamente falando. E ali se transformar num centro, num complexo cultural. Entre eles o Museu do Pescador e o Museu da Cultura Buziana. Isso ele já anunciou. Excelente. Ele já se comprometeu com isso, então vai ser uma proposta que é excelente para a cultura. Fácil acesso para os turistas, para a população toda se desloca ali para o centro. E a gente lembra que tem um Zanin ali, próximo. Que é um espaço. O que tornaria aquele espaço, o que ele mesmo já designou, ele já está planejando isso, que é naquele espaço ter a biblioteca municipal, o Museu do Pescador e da Cultura Buziana, algumas atividades, alguns serviços burocráticos num posto menor, para que a pessoa, por exemplo, possa tirar o IPTU, não vai perder ainda essa possibilidade, tendo também ali a sede da Secretaria de Cultura e ao lado o museu, o Zanin, o espaço Zanin, tornando aquilo ali um complexo cultural atrativo, né? Porque a gente tem que lembrar que tem, à frente da prefeitura, tem uma área enorme que é uma praça, e ali pode ser uma praça de atividades culturais, de manhã com a biblioteca e à noite com o museu e o Zanin ali próximo. Então a própria área do campo da SEB, que aquilo pertence ao município,
né? Também pode ser uma extensão, porque ali acontecem eventos, né? Ali também pode ser uma extensão desse complexo cultural. Então, eu acho que é uma proposta muito boa, que encontra exatamente essa necessidade de se ter a história, a cultura de Búzios registrada, guardada, tanto para a posteridade quanto também para a pesquisa. Agora, a gente precisa, por exemplo, que é uma questão que tem dentro do eixo Memória e Patrimônio, que é a educação patrimonial, que se refere, por exemplo, vamos dar um exemplo, guias de turismo e bugueiros, ou embarcações, ou táxis. Essas pessoas precisam ter um conteúdo. Você já está envolvendo um segmento importante, que são as pessoas que trabalham na área de turismo, que são os operadores. Operadores de turismo, e que precisam ter na sua boca ou na sua mão uma história de Búzios que seja uma história oficial, não aquela que é inventada como a gente qualquer um. Vê quando chega em cidades históricas, como aquelas de Minas, ou lá em Olinda, por exemplo, você vê, né, um resgate da história sendo transmitida pelos guias de turismo nas ruas. Esse eixo de memória e patrimônio histórico, para mim é importantíssimo, porque ele consegue reconstituir, que é a palavra mais adequada, reconstituir esse aspecto histórico-cultural da cidade, de forma com que isso se materialize até o turista, que ele leve daqui alguma coisa, que ele sabe, por exemplo, quando ele passou na Casa do Sino, aquela casa não representa apenas um anexo do Hotel Atlântico, tem uma história ali por trás daquele lugar, em que todo aquele centro histórico que tem na Orla Bardot, por exemplo, ou próprio no centro mesmo, tem um significado e tem uma história oficial contada para ele. Sim. Não aqui uma pessoa qualquer conte a seu bel prazer, vamos dizer assim. Então a cultura tem esse papel também, com essa educação patrimonial, de fazer levar essa informação ao turista. É aí que a cultura, mais uma vez, entre outras iniciativas, se encontra com o turismo para completar um roteiro turístico e cultural. Eu espero que a apresentação do Plano Municipal de Cultura possa contribuir também para, né, dirimir essa discussão política, né? Nós estamos perto da eleição, que isso é um plano, né, cultural de política pública. Fale sobre isso, Alain. A gente tem que entender que a gente está falando de um plano de cultura, de fato. Como você disse, é uma política pública para a cultura. Não tem qualquer relação com política eleitoral. Nós vamos estar agora, nesse momento, nesse final de semana, debatendo o que a gente quer para Búzios, no que diz respeito à cultura, para os próximos 10 anos. E isso eu acho que é importante para que a própria população, todos que vão olhar para esse futuro, compreendam a importância disso. Compreendam que a participação não se refere a A ou B, mas se refere a um todo para a cidade. Isso vai afetar diversas áreas da cidade, vai afetar o nosso comportamento, o nosso evento e como nós vamos olhar a cultura a partir de agora. Então é muito importante que as pessoas tenham a visão e participem, né, e acolham também o plano, porque é um plano que vai realmente definir e ajustar o nosso futuro no que diz relação a isso. Já que você falou na participação, o prazo pode ser prorrogado até amanhã, que é a véspera do evento, dia 26? Eu tive a informação agora que o prazo vai ser prorrogado até o dia 26, então as pessoas podem se inscrever e devem se inscrever para poder participar. Quem puder, vá, participe, porque é um momento muito importante. Apenas um final de semana, não vai atrapalhar. Participe, entenda o que está acontecendo com a cultura, fortaleça a cultura, porque a cultura precisa ser fortalecida para as próximas décadas, né? Próximos anos. As próximas gerações. As próximas gerações. Muito obrigado pela sua visita e eu espero com ansiedade o evento da Conferência Municipal de Cultura e estaremos lá prestigiando. Seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua visita. Eu que agradeço, Zé. Muito obrigado pelo programa, muito obrigado a todos que assistiram também. Um abraço, Alain. Um abraço.